Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um tratamento, né? Boa noite, pessoal da live. Peço a vocês, neste momento, que quem não desligou o celular ainda, desligue. Não deixe nem vibrar cal, que é para não atrapalhar o nosso tratamento. Tá? E desde já quero agradecer a todos que estiveram aqui no domingo para prestigiar o bazar do Dia das Mães, né? Agradecemos a presença de todos. E ainda temos algumas lembrancinhas ali, se alguém tiver interesse, é só nos procurar depois, tá bom? E quem já desligou o celular neste momento, vamos agradecendo a oportunidade, a Deus, a Jesus, em primeiro lugar, por ter nos trazido até aqui, né? E a partir do momento que a gente adentra do portão para cá, a gente já está sendo cuidado, né? E também eu peço para que tem alguém aqui a primeira vez, não, né? Que a nossa casa, ela vive de doações. Se alguém gostaria de doar alguma coisa, né, para a cesta básica, para o bazar, ao revestido, para suprir as necessidades da casa, tá? As garrafinhas de água a gente pede sempre, quem quiser trazer, para ser fluidificada na hora das vibrações. Quem esquecer, por acaso esquecer de trazer, aqui na cantina nós temos para vender também, tá bom? Fique à vontade, né? Então, neste momento, agradecidos que estamos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, vamos fechar os nossos olhos. E antes disso, eu quero frisar que a palestra, ela faz parte do nosso tratamento, tá? Na verdade, a palestra, ela é o nosso primeiro tratamento. Então, na hora que o palestrante está falando, a espiritualidade está cuidando da gente, tá? E assim, toda vez que a gente escuta uma palestra, a gente pensa, nossa, parece que foi feita para mim. E foi. A espiritualidade, ela direcionou aquelas palavras exatamente para a gente, né? É o que a gente estava precisando ouvir. Por isso que a gente pensa assim, tá? Então, que a gente possa estar prestando bastante atenção na palestra. Aqui na casa nós temos uma livraria ali na frente, tanto de livros novos para vender, quanto de livros para emprestar para quem quiser ler, tá? Depois é só dar uma olhada lá, escolher um livro e pode levar, ler com calma, né? E aí depois você devolve e pega outro, tá bom? E assim sucessivamente. Então agora vamos acalmar nosso coração, nos envolvendo em muita paz, muita luz, e fazer a prece das fraternidades para dar início à nossa palestra da noite de hoje. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Neste momento, vamos envolver os céus que fará por nós a palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que boa palestra para nós. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre a lição de número 38 de um livro do Emmanuel, chamado Palavras de Vida Eterna, que traz por título
salvar-se. O Emmanuel, ele pinça uma epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, onde Paulo vem dizer que Jesus esteve entre nós para nos salvar dos nossos pecados. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais chamarmos a atenção, abordarmos sobre a questão da libertação, não por aquilo que se apresente como sendo um possível apego aos nomes, às denominações, mas sim observarmos salvação pela ótica dos instrumentos libertadores fornecidos, apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos em razão das amarras com as quais tenhamos nos envolvido, em razão das impressões que recolhemos de determinados momentos, situações, circunstâncias que se apresentaram muito desequilibradas, que se apresentaram muito tóxicas ao longo da multiplicidade das reencarnações. Então, claro está que não é a primeira vez que nos encontramos envolvidos no corpo, mas sim mais uma vez, e em assim sendo, há necessidade de que nós interpretemos que tal situação se dá em razão da necessidade de nos recuperarmos emocionalmente, em razão de termos nos perdido um dia em nós mesmos. Ou seja, termos operado de maneira divergente do amor de Deus, que nos criou espíritos que somos, envolvidos dentro de um tempo chamado eternidade, ou seja, o espírito foi criado para ser eterno, mas, por ser um ser individual, vai avançando etapas, cujas etapas, dentro de um processo, perfaz então a interpretação pelo fato de termos sido criados simples e ignorantes, voltados para um processo de crescimento e desenvolvimento constante, dentro de um instrumento chamado evolução, que permitirá com que nos tornemos, então, co-criadores de Deus. O Espírito foi criado para, a partir de um determinado instante em que comece a sentir Deus, compreender Deus, entender Deus, tornar-se, então, partícipe de tudo aquilo que tenha sido criado, do que se encontra criado e daquilo que se encontrará criado. Então, senhores, nós não somos pouca coisa. O Espírito não é pouca coisa. O que precisa ser interpretado é o momento no qual nos encontramos envolvidos, como sendo mais uma oportunidade de interpretarmos um pouco mais e melhor todas e quaisquer situações com as quais venhamos a nos envolver, porque estamos no corpo novamente para um processo de aprendizado, cujo processo do aprendizado, através de todos os outros espíritos como nós, envolvidos no corpo como nós, necessitados de aprendizado como nós, por serem seres individuais, inevitavelmente vão se apresentar de maneira diferente,
daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que procedemos, e pelas diferenças existentes, em razão de sermos inteligentes, passamos então a interpretar aquilo que nos convém daquilo que não nos convém mais. Passamos a interpretar aquilo que pode ser aproveitado daquilo que necessita ser descartado. E em assim sendo, vai existindo uma outra e nova oportunidade de mudarmos a maneira de pensar, a maneira de intencionar, a maneira de sentir, e, como tal, passamos a nos desvincularmos de determinadas questões antigas. Passamos a nos afastarmos destas impressões antigas que ainda nos têm proporcionado todo um leque de mal-estar, de desconforto. Então Jesus, ele se apresenta como sendo o instrumento que nos vem proporcionar todos os mecanismos, todos os equipamentos, todos os instrumentos, para que seja possível irmos nos afastando daquilo que se apresenta como sendo um entrave para o nosso desenvolvimento, para caminharmos com maior celeridade, para caminharmos com maior desenvoltura, para conseguirmos enxergar e interpretar de uma maneira diferente tudo aquilo que nos possa ser apresentado. Então, Paulo de Tarso, que foi um espírito, que é um espírito extremamente importante para nós, porque Paulo, ele se apresentou muito próximo, ele se apresentou envolvido com todas as questões mundanas com as quais nos encontramos envolvidos. Paulo foi aquele que tomou a decisão de mudar radicalmente a maneira como se apresentava, porque Paulo era aquele que se encontrava fortemente fundamentado nas questões mosaicas, defendia Moisés com unhas e dentes, e para Paulo, os únicos mandamentos eram aqueles que se encontravam envolvidos na apresentação de Moisés. E Paulo não conseguiu entender a apresentação de Jesus como sendo aquele que veio a dizer que não veio destruir as leis, mas dar cumprimento a elas. Então Paulo não conseguia compreender que Jesus estava dizendo que ele não veio apresentar nenhum tipo de ruptura perante aquilo que Moisés havia apresentado, mas sim dar continuidade de uma forma diferente. Paulo estava muito fundamentado no olho por olho, dente por dente, e não conseguia entender a abordagem carinhosa, a abordagem amorosa apresentada por Jesus. Passada a crucificação, Paulo continua então a perseguir os cristãos e vai perseguir os cristãos na Síria. Quando está na caminho de Damasco, na estrada, ele vê ao longe então uma luminosidade que ele não consegue entender a paleta de cores que se encontra envolvido naquilo. Aquela luminosidade vem se aproximando cada vez mais e ele vai se ressentindo de toda aquela força, de tudo aquilo que se apresenta. E quando chega próximo, ele não aguenta o impacto e ele cai do cavalo e de joelhos começa a chorar copiosamente. E em se ressentindo fortemente de toda aquela impressão, ele simplesmente pergunta: quem és tu, Senhor? E tem como resposta: eu sou Jesus, Paulo. E ele então diz: o que queres que eu faça, Senhor? E a partir desse instante, então, Paulo começa a ter todo um processo de mudança, de alteração, onde a partir de um determinado momento opta por seguir a Jesus, operar em seu nome e trabalhar em seu nome. Então, quando Paulo diz que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, é muito importante que nos lembremos que Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, basicamente nos itens 2 e 13, nos tem chamado a atenção para que não nos apeguemos aos nomes, para que não nos vinculemos às denominações, mas busquemos a essência de tudo. E salvar em essência pressupõe a interpretação de ajudar,
reerguer, fortalecer. Em nenhum momento salvar em relação a Jesus pode ser interpretado pela ótica de Jesus vir a tirar alguém do pântano e já elevá-lo às questões celestiais. Isso não é a salvação que Paulo está apresentando. Salvação apresenta um outro contexto, não é? Salvar-se é educar-se para que você possa educar aos outros. Salvar-se é educar-se para que você possa apresentar condições de educar aos outros. Só o conhecimento liberta, senhores. E não há possibilidade de se obter conhecimento sem educação. Então, Paulo vem dizer que Jesus veio então nos libertar. Paulo vem a dizer que Jesus então veio nos salvar dos nossos pecados. Jesus veio nos apresentar instrumentos educadores que tendam a fazer com que nos envolvamos com uma outra e melhor maneira de intencionar, de sentir, de pensar, de modo que, através desses outros novos e melhores mecanismos, venhamos então a nos sentirmos melhores, venhamos a operar de maneira melhor em seu nome, em benefício do próximo, venhamos a estabelecer todo um processo contínuo de ajuda, de auxílio, de facilidade àqueles com os quais nos encontramos envolvidos. Facilitar a vida daquele com o qual você convive. Facilitar o caminho de todos aqueles que cruzam o nosso. Proporcionar auxílio em todos os instantes, em todos os momentos, de modo a imprimir naqueles que puderam passar pelas nossas vidas algum traço de memória agradável que permita então com que eles, ao se lembrarem de nós, possam manter uma memória agradável da nossa passagem pelas vidas deles. Então, o que Jesus faz é buscar proporcionar todo um processo que permita com que, através do trabalho realizado, porque Jesus precisa ser visto pela ótica daquilo que te proporcione a interpretação da importância que ele apresenta para você. Jesus não é uma questão histórica. Jesus não é aquele que deve ser colocado e observado no alto, apresentando uma distância entre nós. Jesus é aquele que necessita ser interpretado pela ótica do instrumento que tem continuamente proporcionado, apresentado, constituído ambientes medicamentosos. Joana de Ângeles, que é o espírito que se manifesta através do médium baiano Divaldo Franco, é aquela que continuamente tem dito que Jesus é o grande médico das almas. E quando Joana assevera que Jesus é o grande médico das almas, ela está deixando bem claro o seguinte, que Jesus é o único em condições de te apresentar a ação medicamentosa para as questões, para as causas que se encontram absurdamente profundas na estrutura do teu espírito. Você, mal e mal, nos dias de hoje, está conseguindo se lembrar daquilo que fez antes de ontem. Mal e mal você se lembra o que comer no jantar de ontem. Tente imaginar se você tem condição de conseguir se lembrar
daquilo que realizou há 10 encarnações atrás. Em assim sendo, há necessidade de que nós interpretemos que determinadas impressões que foram recolhidas, principalmente aquelas geradoras do mal-estar, da dor, do sofrimento a terceiros, que se deram há muito tempo atrás, isso como causa ainda está em você, ainda que nesse instante você não tenha como se lembrar conscientemente de tais questões. E como são situações que não foram resolvidas, isso ainda continua na forma de causa a apresentar efeitos em determinados instantes que você vai chamar de mal-estar, desconforto, sofrimento, dor. Então, senhores, há necessidade de que nós nos abramos para a interpretação da existência de motivos. Existem motivos para tudo, porque tudo que se encontra existente, tudo que se apresenta, está fundamentado, então, em causas. Não existe nada ocorrendo ao acaso, não existe nada acontecendo de maneira aleatória, não existe nada vindo do nada. Tudo está suportado em determinadas questões que tem que se apresentar. Então existem motivos. E dentro da existência dos motivos que se deram, há necessidade então da recuperação. E a recuperação ela só pode se dar através da ação medicamentosa proposta por Jesus. Então, o que Jesus tem proposto é a realização do trabalho. Jesus tem apresentado o modus operandi, Jesus tem apresentado como fazer. E deixa por tua conta o interesse em fazer ou não. Então as questões elas são individuais. E Jesus ele vai fomentando em cada um todo um processo de ensinamento, esperando que o outro possa então exercitar aquilo que tenha sido apresentado, exercitar aquilo que tenha sido transferido. Então um dia Jesus, ele cruza com uma mulher que se chamava Joana de Cusa, que era esposa de Cusa, intendente de Pilatos. E Joana começa então a desaguar para Jesus toda uma série de reclamações. Reclama absurdamente do marido, reclama absurdamente de que não é tratada da maneira condigna como gostaria de ser tratada, reclama que o marido não é amigo, reclama que o marido não é companheiro, reclama um monte para Jesus e Jesus está quieto ouvindo. Quando ela termina de reclamar, Jesus então vira-se para Joana e diz o seguinte: Joana, busca atender Cusa da melhor forma possível, com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Busca envolvê-lo, Joana, em tudo aquilo que sejam as suas necessidades. Busca compreendê-lo, busca atendê-lo. Então, o que Jesus está falando? Está falando de Jesus. Joana, olha pela ótica das necessidades alheias. Olhe pela ótica das dificuldades, das vulnerabilidades apresentadas pelo outro, e não pela sua ótica. Porque aquilo que você consegue fazer, não necessariamente o outro consegue. Aquilo que você consegue entender e interpretar, não necessariamente o outro também consiga. Então, o que Jesus está dizendo para Joana? Dê um tempo para ele poder se apresentar. Busque operar na melhor forma possível, no sentido, então, de ensiná-lo, no sentido de demonstrar, no sentido de apresentar como se faz. Porque não é todo mundo que sabe. Para muita gente, você tem que pegar na mão. Para muita gente, você tem que mostrar o caminho. Para muita gente, você precisa determinar determinadas coisas. Então, Jesus está dizendo o seguinte: busque interpretar pela ótica dele, Joana. E Joana, então, compra a oferta de Jesus e começa a operar desta forma, e ao longo do tempo ela começa a perceber que o ambiente da casa muda. Ela começa a perceber que o ambiente interno da casa se apresentou bem, se apresenta bem melhor. Só que o tempo passa, Cusa tem um aneurisma, morre, a situação econômica da família se depaupera imensamente,
Joana vai trabalhar na casa das amigas Patrícias, a crucificação se dá e Joana continua a acompanhar Jesus. Joana continua a seguir aqueles que estão seguindo os ensinamentos de Jesus. Joana vai para as catacumbas e a perseguição romana começa a se dar e Joana e o filho são pegos e são levados para a fogueira. E em as labaredas aumentando, a fogueira aumentando, o filho então entra em desespero e começa a pedir para a mãe. Mãe, abjura, mãe. Ele está pedindo para que Joana renegue a Jesus para ver se os romanos então conseguem soltá-los. E ela diz, não posso. Abjura, mamãe, abjura. Não posso. E num determinado instante, então, ela se ressente de uma presença absurdamente agradável atrás dela, que lhe proporciona paz, que lhe proporciona conforto. E nesse instante, então, ela ouve alguém atrás dela dizer, Joana, se firme, eu estou contigo. É Jesus. Então, Jesus tê-la ouvido, Jesus tê-la compreendido, Jesus, naqueles instantes de reclamação, tê-la envolvido com o melhor do seu amor, gerou então uma impressão extremamente positiva, extremamente agradável, cuja impressão recolhida transforma Joana internamente, fazendo com que ela então passe a operar, a exercitar perante as dificuldades que se apresentam, e em razão disso, ela muda o patamar, ela muda a frequência, de modo que a mudança da frequência permitiu com que nos momentos mais difíceis lá na frente, ela pudesse se ressentir da presença de Jesus. Uma coisa puxa a outra em todos os instantes. Se você não estiver interessado em trabalhar, se você não estiver interessado em colocar a mão na massa, não tem como você aprender. Não tem como você se ressentir. Não tem como você vir a interpretar resultado positivo sendo alcançado lá na frente. Num outro instante, Jesus encontra-se naquilo que ficou conhecido como sendo as bodas de Canaã. E Maria, sua mãe, num determinado instante, chega para Jesus e diz que o vinho está terminando. O que é que ele, Jesus, podia fazer? Para a sociedade judaica da época, você convidar alguém para uma festa e permitir que o vinho faltasse seria motivo de extremo escândalo na sociedade, onde falariam mal de você por muito tempo em razão disso ter acontecido. E Jesus, já sabendo de todo esse tipo de problemática, ele então pede para que os cântaros sejam trazidos, né, os vasos sejam trazidos, pede para que eles sejam preenchidos com água, e ele faz então a transformação da água em vinho. Os convidados que se encontravam na festa, eles ao experimentarem então o vinho que foi servido no final da festa, eles começam então a interpretar que o vinho do final se apresentava absurdamente melhor, muito mais gostoso do que o vinho que foi servido no início. Eles então começam a pensar da seguinte forma: o anfitrião que nos convidou apresenta então extrema consideração por todos nós convidados, apresenta extremo carinho por todos nós convidados, extremo respeito por todos nós convidados, porque o vinho do final se apresentou melhor ainda do que aquele que foi servido no início. Então a festa termina, todo mundo vai embora numa sintonia boa, numa sintonia qualitativa, agradecendo ao anfitrião, mantendo uma memória agradável do convite que foi feito, falando bem do anfitrião em todos os instantes e todos os momentos. Vai passar um ano, os caras vão se lembrar da festa e ainda vão manter a memória do anfitrião como sendo extremamente agradável, como sendo extremamente boa. Ou seja, o nível do pensamento está elevado, a sintonia permanece boa. Você imagina se Jesus deixa faltar o vinho. Ou seja, você já tem a premissa de interpretar que Jesus esteve entre nós por uma única necessidade,
foi de poder constituir o ambiente medicamentoso para que fosse possível absorvermos toda essa tratativa para começarmos a nos alterarmos, porque a situação emocional de todo mundo no planeta era deprimente, era deprimente. E como você foi criado em espírito simples e ignorante para se tornar co-criador de Deus, então havia necessidade de que os caras fossem ligados não no 220, fossem ligados em Itaipu. Precisava de um impacto para poder começar a se movimentar emocionalmente. Precisava de um impacto para começar a estabelecer um processo de recuperação interna, de recuperação emocional. Por isso que o chefe teve que vir. Por isso que o cara teve que estar pessoalmente, para gerar um nível de impressão que tendesse a proporcionar, então, o quê? A salvação. Salvação, na interpretação que se tenha, de Jesus apresentar, então, instrumentos, subsídios, apresentar toda uma condição que permitisse, então, todo um processo de recuperação. Porque é muito importante que se interprete que Jesus esteve entre nós, foi crucificado, retornou, e as coisas que se apresentavam quando ele chegou continuaram se apresentando do mesmo jeito. Quem era escravo, continuou escravo. Quem era senhor dos escravos, continuou senhor dos escravos. Egípcios, gregos, romanos, todos envolvidos com suas mesmas buscas, todos envolvidos com as suas mesmas problemáticas. Então, fisicamente falando, não houve alteração nenhuma pelo fato de Jesus ter estado aqui. A transformação que se deu foi interna. Porque o que Jesus proporcionou foi todo um processo de auxílio para que as condições morais, para que as condições emocionais de cada um que se encontrava encarnado no planeta, de todos aqueles que faziam parte do envolvimento fluídico do planeta, vulgarmente conhecido como plano espiritual, pudessem se recuperar, pudessem se acertar. Então, a transformação ela foi interna. A transformação proporcionada por Jesus durante o período em que aqui esteve foi interna, foi espiritual, foi emocional. Então, em assim sendo, o que Jesus vai fazendo? Ele vai proporcionando todo um modus operandi de modo que seja possível interpretar como salvar a todo aquele que se encontra necessitado. E como é que Jesus salva? Jesus ele trabalhou por antecipação. Então, o que ele está imaginando? Meu, nessa festa aqui está todo mundo doente. Está todo mundo doente no planeta. Se faltar o vinho, o que vai acontecer? Todo mundo vai sair, então, vibrando de maneira ruim, vibrando de maneira tóxica. Através do quê? Através da reclamação contínua, através do pensamento ruim em relação ao anfitrião, através de que forma? Do amargor que vão carregar pelo fato das reclamações contínuas proporcionarem, então, o quê? Ressentimento. Vão proporcionar o quê? Difamação. Tudo aquilo que tende a fazer com que você caia na sintonia, que você caia na frequência. E em caindo na frequência, caindo na sintonia, inevitavelmente você venha se estabelecer numa zona tóxica, numa zona que vai te proporcionar imenso mal-estar, imenso sofrimento. O que Jesus faz? Meu, eu tenho que fazer um jeito de modo que esses caras não adoeçam mais do que já se encontram doentes. O que Jesus faz? Vai lá transformar água em vinho, todo mundo fica feliz da vida, todo mundo sai num nível alto, falando bem do que aconteceu. Jesus, então, ele apresenta o modus operandi por onde você possa ir se salvando. Ir se salvando é ir se recuperando. Ir se salvando é ir crescendo. Ir se salvando é ir se fortalecendo, animando-se, perseverando em todos os instantes. De que modo que Jesus está ensinando a fazer isso? Preocupando-se com o outro por antecipação. Então eu preciso me encontrar preocupado em antever possíveis situações com as quais o outro possa vir a se envolver
cujo envolvimento possa proporcionar mal-estar. Então, ao invés de eu permitir que o mal-estar se instale e se mantenha, eu preciso trabalhar no sentido de já ir desconstruindo isso para que o outro se sinta bem, para que o outro esteja bem. De que maneira eu posso fazer isso? Impedindo-se de pensar de determinadas maneiras negativas, impedindo-se de se manifestar de modo que você possa chocar o outro, de modo que você possa constranger o outro, de modo que você possa ferir o outro. Preocupar-se. Para determinadas pessoas, você pode falar o alfabeto inteiro do jeito que você quiser, o cara vai rir da tua cara. Para outras pessoas, pela maneira como você diz o A, você bota o cara na cama por 15 dias. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado como que você opera em relação ao outro. Porque você passa por alguém, vira as costas e vai embora. E a zona de destruição fica instalada em razão daquilo que você apresentou. Você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, senhores, é importante que se interprete que o que Jesus vai apresentando é todo um processo de ensinamento de como você possa se salvar de si próprio, salvar-se de si próprio, impedir-me de vir a me sentir mal em razão da maneira como eu procedi. Porque todo mundo sabe quando erra. Todo mundo sabe quando se equivoca. Todo mundo sabe quando opera de maneira errada em relação ao outro. Você sabe. Você pode evitar, você às vezes não evita, você sabe no que aquilo vai dar, mas você sabe que incorreu algum deslize. Então Jesus vai dizer o seguinte: evite isso. Evite esse estado posterior de mal-estar pelo fato de não ter querido trabalhar da melhor forma possível. O que Jesus está fazendo? Ele está estabelecendo um processo de balizamento. Jesus está dizendo o seguinte: já teve muita situação de cegos. Muitas, inúmeras. São tantas que você ainda está encarnado. São tantas que você ainda precisa estar no corpo físico de novo. Então vamos fazer o seguinte: vamos tentar estabelecer todo um processo mais corretivo, todo um processo fundamentado em maiores cuidados. Cuidado em relação ao outro também, mas principalmente em relação a si próprio. Eu tenho que interpretar que eu tenho no outro, eu preciso interpretar de uma maneira mais inteligente, que eu tenho no outro os instrumentos para que eu possa me libertar. Como assim? Não entendi. O outro é aquele que eu me utilizo para me exercitar no equilíbrio e em conseguindo realizar um bom exercício, naturalmente eu vou me acertando, naturalmente eu vou me arrumando, naturalmente eu vou desfazendo as impressões que se deram ao longo das reencarnações. Então, de novo, senhores, tudo tem um motivo de ser. Tanto que tudo tem um motivo de ser que você não está sozinho no mundo. Tanto que tudo tem um motivo de ser que você não está sozinho no mundo. Aprender é da lei. Todos estão envolvidos num processo de aprendizagem. Aprender é da lei. Só que cada um está aprendendo dentro de uma intensidade diferente. Tem gente que está pernoitando sobre pontes, sobre viadutos, sobre as marquises, sobre as calçadas, revirando lixo para conseguir alguma coisa que comer. Todos filhos de Deus. Todos filhos de Deus. Todos envolvidos com o mesmo amor do Criador. Só que cada um envolvido com uma necessidade de aprendizado diferente. Você tem todo um outro contingente de 99,9% que se encontra embaixo do mesmo teto, envolvido por um grupo chamado família, cuja instituição é a única que não ruiu, é a única que não faliu e é a única que jamais falirá. E se você está embaixo do mesmo teto com um grupo de pessoas diferentes de você, ainda que você acredite que apresente intimidade, você só está junto de outras pessoas diferentes para poder aprender.
Você só se aprende através das diferenças. Então tudo tem um motivo. Se tudo tem um motivo, então está se dizendo o seguinte: você se encontra próximo, junto por muito tempo, porque você convive décadas com determinadas pessoas. Você convive toda uma vida com determinadas pessoas. E há que se questionar. Por quê? Há que se questionar. Por quê? Então, senhores, todo um processo de aprendizado através de uma questão abrasiva. Não é? Você tem a louça na pia para lavar, você pega a esponjinha lá verde e amarela. Com a parte amarela, você passa com coisas mais leves. Com a parte verde, é para tirar as partes mais grosseiras. Nós estamos envolvidos num processo abrasivo. Nós estamos nos relacionando, através dos relacionamentos, estamos então o quê? Acertando as relações, deixando-las mais azeitadas, deixando-las em melhores condições. Por isso que tudo está fundamentado em causas, tudo está fundamentado em necessidades, tudo está fundamentado em cima dos porquês. E o que Jesus nos tem proporcionado é uma outra e melhor interpretação sobre esses porquês, sobre esses motivos. O que o cara tem feito? O cara tem te dado instrumentos libertadores. Ele tem te dado o azeitamento, o instrumento que vai proporcionar o azeitamento nas relações, o azeitamento nos instrumentos. E isso precisa ser aproveitado da melhor forma possível. Isso é salvar. Isso é a apresentação da salvação. Isso é a observação de salvar-se. Então, senhores, é fundamental que nos mantenhamos envolvidos na oferta de amizade apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Obrigado, boa noite a todos. Então, agora vamos nos preparando para emanar os nossos melhores sentimentos de amor, paz, tranquilidade, caridade, para aqueles que se encontram nas ruas, abrigos, creches, orfanatos, hospitais, para que todos aqueles que se encontram necessitando de amparo e consolo possam se sentir abraçados e amparados pela nossa equipe da espiritualidade. E deixamos também uma grande vibração de muito amor, onde a espiritualidade achar necessário que seja entregue. E assim pedimos aos mentores da Casa do Caminho e aos mentores espirituais de cada um daqueles que se encontram assistindo essa live, para que façam uma limpeza nesses lares, para que enriqueçam e derrubem vibrações de paz, tranquilidade, harmonia, que esses lares sejam iluminados, que sejam limpos, que os seus moradores recebam os remédios necessários nas águas colocadas, que todos possam estar em vibração de saúde, paz e harmonia. E assim, agradecidos, vamos envolvendo a nossa irmã Rita, que trará para nós a palavra do mentor da noite de hoje. Boa noite a todos, irmãos. Que a paz do Divino Mestre abençoe cada um. Hoje, diante da palavra, da palestra, que o coração de vocês sejam tocados pelo amor, pela paz, pela tranquilidade. Não só em palavras bonitas, mas em consolo às suas dificuldades e os seus problemas. Cada um tem o seu momento de chorar, mas também pode se erguer, aprender, sorrir e ajudar. Todos têm a mesma oportunidade, que é dada pelo Pai. E Ele sabe todas as nossas limitações, as nossas dificuldades. Sabe também o quanto nós estamos procurando dia a dia melhorarmos o nosso caminho. Por isso,
é deixado a cada um a luz para seguir, o amor para amparar e as mãos benfeitoras, socorrendo quando necessário. Sintam-se abraçados, sintam-se protegidos, sintam-se amados. Mas não esqueçam, o caminho é de cada um, o esforço é de cada um. E só conseguiremos a evolução quando fizermos a nossa parte, quando refletirmos sobre a vida, quando refletirmos sobre os erros e quando resolvermos aceitarmos que temos que mudar para seguir o caminho do bem. Que cada um seja fortalecido e amparado pelo Mestre Jesus e que as bênçãos do Pai estejam no coração de cada um. Graças a Deus. Obrigada pelas suas Palavras. Agradecemos ao colega pelas palavras de carinho, de amparo e pedimos a Deus que abençoe a nossa semana, as nossas tarefas, o nosso tratamento. E na semana que vem estamos todos juntos aqui novamente. Muito obrigada e uma boa noite.